dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa bagaça, seja qual for do dia que você estiver decidido a aprender algo novo ou revisar algo que você já viu, algo velho, né? Não? Ou você está aqui de passagem, passando por aqui, não sabe o que é da vida, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos uma aula de física de vetores, mais uma, pessoal. Eu sou o professor Vitor Rocha, sou responsável por te ajudar a caminhar, a trilhar esse caminho, a navegar nessas águas desconhecidas que vão te levar a algum lugar, não a lugar nenhum, certinho? Pessoal, soma e subtração de vetores, dando continuidade na nossa aula de soma, né, de vetores, na verdade. Isso aqui é a parte 2 de vetores. E aí, para quem não se lembra, nós aprendemos lá dois métodos, né, não, galerinha? Dois métodos que a gente usa para somar vetores. O primeiro deles era o método do paralelogramo e o segundo era o método do polígono, ou regra do polígono, da poligonal. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente fazer da regra do paralelogramo. Para quem não se lembra, a regra do paralelogramo diz o seguinte: eu tenho que colocar vetores de bundinha um com o outro para poder somar eles. Lembrando que isso aqui é uma soma vetorial. Eu estou fazendo isso aqui, ó. O vetor A mais o vetor B, certinho? E aí, como é que eu somava? Como é que eu fazia essa soma vetorial? Colocava um de bundinha com o outro, passava paralelas aos dois vetores, passando pela cabecinha desse. Então, ó, vou passar pela cabecinha desse vetor aqui, ó, uma paralela ao outro. Vou passar uma paralela a esse vetor, passando pela cabecinha desse outro, ó. Onde essas paralelas se cruzam, é a cabecinha do novo vetor, olha lá, ó. É a cabecinha do vetor resultante, ou vetor soma, né? Então, esse vetor soma, ó, o vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. Não significa que o módulo do vetor resultante é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Isso aqui está errado. Isso aqui está certo, ó. O módulo do vetor resultante, o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B, certinho? Uma soma vetorial. E antes que alguém fale, e a subtração, Vitor, como é que faz? Pessoal, a subtração é a mesma coisa da soma. Por que que eu eu separei elas aqui? Se você escreve um vetor V qualquer, ó, esse vetor meu V tem direção horizontal e ele está com sentido para a direita. O que que acontece se eu quiser fazer o menos V? Quem que é o menos V? O vetor menos V. O vetor menos V, ele é o mesmo vetor V, só que com sentido contrário. Ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, A menos B, ó, vetor A menos o vetor B, bastaria eu mudar a direção, o sentido do vetor B. Ao invés de eu somar com ele assim, eu ia somar com ele para o outro lado. Ia ser assim, ó. O vetor A está assim, né, ó. Vetor A. E aí, ao invés de fazer mais o B, que é para cá, eu ia fazer assim, ó. Esse aqui é o menos B, ó. Tá vendo? E fazia a soma normalmente, fazia as paralelas e tal, fazia resultante. É a mesma soma vetorial. Então, só quero que você entenda que a subtração, ela é uma soma, só que eu vou mudar o sentido do vetor original, certinho? E aí, para quem não se lembra, vou apagar um pouquinho aqui para dar um espaço. Para quem não se lembra, como é que eu calculava o módulo do vetor resultante? Porque o vetor resultante eu tenho, quando eu faço a regra do polígono ou do paralelogramo, eu tenho a direção e o sentido dele. Todo mundo enxerga isso? Eu tenho a direção e o sentido. Porém, dá uma coçadinha aqui, o módulo desse cara, o tamanho desse cara eu não tenho. Como é que eu calculo o tamanho dele? O tamanho do vetor R, o módulo do vetor R, vai ser igual a raiz quadrada. Lembra? Posso colocar ele ao quadrado primeiro, mas eu já estou indo direto. Raiz quadrada do módulo do vetor A ao quadrado, mais módulo do vetor B ao quadrado, mais... Aqui só é mais quando eu uso a regra do paralelogramo. Lembra disso? Quando eu uso a regra do polígono, que eu ponho um cheirando a bundinha do outro, eu uso outro ângulo, aqui passa a ser menos. Lembra desse detalhe? Então vamos lá, ó. Mais 2 vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Se você tira a raiz quadrada dessa bagaça inteira, você tem o módulo do vetor resultante, você tem o tamanho dele. Então vamos para um exemplo prático, vamos entender isso daqui? Pessoal, eu trouxe um exemplo aqui para quando esse ângulo é menor do que 90 graus. O que significa dizer que esse cara
tem menos de 90 graus. Pessoal, a diferença aqui vai ser a seguinte, quando esse cara é menor que 90 graus, o cosseno de ângulos menores que 90 graus, eles são positivos. Todo valor de cosseno menor que 90 graus, ele é positivo. Então, só atenção pro sinal, pessoal. Então, se você não esquecer disso daí, vamos supor aqui, ó, uma suposição que esse vetor A, esse meu vetor A, ele tem módulo raiz de 2. E o vetor B tem módulo 2. 2 o quê, Vitor? Sei lá. Se esse cara fosse um vetor força, seria raiz de 2 Newton. Se esse cara fosse um vetor velocidade, raiz de 2 metros por segundo, quilômetros por hora. Ah, se fosse um vetor deslocamento, 2 quilômetros, 2 centímetros, 2 metros, não sei. Mas se ele representa uma grandeza, tem que vir acompanhado da unidade de medida, pessoal. Não posso colocar um módulo sem a unidade de medida. É um segredo secreto, mas que você tem que saber. Não posso colocar o valor do módulo sem a unidade de medida. Como aqui eu não falei que grandeza que ele está representando, eu pus só raiz de 2 e 2, beleza? E aí, para quem não se lembra, o cosseno de 45, vamos pôr aqui, ó, cosseno de 45, um pouquinho. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Se você tiver dificuldade nas contas, calma que a gente vai ter um módulo para explicar matemática, ok? Dificuldades em matemática a gente vai tirar todas. Ai, por que uma raiz quadrada eu corto quando está elevado ao quadrado? Tudo isso aí a gente vai dirimir essas dúvidas, notação científica, etc. Toda a matemática básica para a gente utilizar na física a gente vai resolver. Então calma, gafanhoto. Se você não entender alguma coisa aqui, vai no módulo que a gente vai ter lá de tira dúvidas básicas de matemática, ok? Vamos lá. Eu sei que esse vetor R, esse vetor resultante, ele é a soma dos dois vetores A e B, ok? Eu sei que esse R é o A mais o vetor B, mas e o módulo dele, o tamanho dele? O módulo desse vetor R vai ser igual a raiz quadrada, quase não saiu, né, raiz quadrada. Melhor olhar aqui. Raiz quadrada de módulo de A ao quadrado. Olha a fórmula aqui, ó. Olha a fórmula aqui, dá para enxergar a fórmula? Módulo de A ao quadrado. Então, módulo de A é raiz de 2 ao quadrado mais módulo de B ao quadrado, 2. Mas não vai caber, vai ficar... Vou apagar aqui, ó, o cosseno de 45, vou pôr ele mais aqui, ó. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, certinho? Então, mais duas vezes, módulo de A, raiz de 2, módulo de B, 2, vezes o cosseno do ângulo, raiz de 2 sobre 2. Tira a raiz quadrada disso tudo, que você vai ter o módulo. Então, vamos lá, o módulo do vetor R, vetor resultante, vai ser... Pessoal, aqui corta, ó, raiz quadrada com 2 corta, fica raiz quadrada, né, que é a grandona, de 2, mais 2 ao quadrado, 4, mais esse 2 com esse 2, vaza, seu nome é gás. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, 2, vezes esse 2 aqui, ó, raiz de 4, 2, vezes 2, 4. Então, o nosso vetor R vai ser igual a 2 mais 4, 6 mais 4, 10. Raiz de 10. O quê? Não sei. Se fosse um vetor velocidade, raiz de 10 metros por segundo. Se fosse, mesma história. Como é que a gente não falou o que esses vetores estão representando, qual é a grandeza, então fica só raiz de 10. Pessoal, fácil de física, muito fácil, que é só aplicar na fórmula. Muita atenção nesse segundo exemplo aqui. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Look at me now. Look at me now. Pessoal, quando eu tenho um ângulo de 90 graus entre os vetores, ou seja, eles são vetores perpendiculares, olha o que acontece com a fórmula lá, ó. A gente sabe que a resultante ao quadrado, o módulo, né, do resultante ao quadrado é igual módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B
cosseno do ângulo. Só que quando esse ângulo aí, ele é 90 graus, o ângulo quando é 90 graus, pessoal, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, todo esse pedacinho aqui, ó, vai dar zero. Se vai zerar, ó, vai ficar só esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui nada mais é do que Pitágoras. Se você for ver, ó, esse aqui é o tio Pete. Vitor, não entendi nada. Você tem um triângulo retângulo, onde você quer saber o tamanho do vetor R. O vetor R, ele está no lugar da hipotenusa. Olha aqui para você ver. Você tem um triângulo retângulo, que é 90. Esse aqui é 90. Aqui também vai ser tudo 90. Aqui é 90, ó. Você tem um triângulo retângulo, você está querendo calcular a hipotenusa desse triângulo. Isso daqui nada mais é do que Pitágoras. Então, pessoal, quando você tem o ângulo entre os dois vetores formando 90 graus, a lei dos cossenos, ela vira o teorema de Pitágoras. Então, fica muito fácil. Vamos supor aqui que o módulo do vetor A, para esse nosso exemplo, seja 4 e o módulo do vetor B seja 3, ok? Para esse exemplo aqui, ó, a resultante ao quadrado vai ser igual. Vou aplicar a fórmula. Raiz quadrada de módulo de A ao quadrado, 4 ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, 3 ao quadrado. A gente sabe que vai zerar, mas vou colocar aqui, ó, mais 2 vezes módulo de A, 4, módulo de B, 3, vezes cosseno de 90, ó lá, zero. Então, você tira a raiz disso tudo. Esse trecho todinho aqui vai ser zero, ó. Todo esse pedaço aqui vai zerar. Então, vai ficar aqui, ó, o módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, raiz de 25. Portanto, o R é igual a 5. Vitor, não é mais ou menos 5, não? Não, pequeno gafanhoto. Porque o R é módulo, ele é tamanho do vetor. Não tem como o vetor ter menos 5 unidades. Não tem como o tamanho de alguma coisa ser negativo. Toda vez que eu falar de módulo, que eu falar de tamanho, isso serve também lá na matemática, porque às vezes eu estou fazendo uma equação do segundo grau, que pode ter duas raízes reais, só que eu estou lá calculando, por exemplo, o tamanho, as dimensões de um terreno. As dimensões de um terreno. E aí, o cara lá, qual é o valor do comprimento desse lote para que a área seja máxima? Aí eu faço as contas, descubro lá, no final, quando eu resolvo a equação do segundo grau, mais ou menos 2. O menos não entra. Por quê? Porque quando eu falo de tamanho de comprimento, não existem valores negativos. Se isso aqui fosse uma equação onde eu estivesse calculando uma incógnita, que eu não soubesse que ela era dimensão, que ela é tamanho, com certeza seria mais ou menos 5. Né? Se eu quisesse saber assim, ó, quais os valores de R, que são raiz de 20, que R ao quadrado dá 25, por exemplo. Quais os valores que ao quadrado dão 25? O mais e o menos 5. Porém, o R não é uma incógnita desse sentido. Ele é um tamanho, ele é um módulo de um vetor. Então, a gente não entra no mais ou menos, ok? Aqui eu estou te perguntando assim, ó, quem que é raiz de 25? 5. Não existe raiz de 25 menos 5, beleza? Vamos para a próxima? O último exemplo, pessoal, é quando o ângulo é maior que 90 graus. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter quando o ângulo é maior que 90 graus? Simples. Quando o ângulo é maior que 90 graus, os valores dos cossenos são o quê? Negativos. Então, muito cuidado. Quando você topar com alguma situação onde o ângulo é maior que 90, o cosseno desse ângulo é negativo. Isso influencia na sua conta? Com certeza. Aqui é o mesmo esquema, regra do paralelogramo. Passei paralelas aos vetores, passando pela cabecinha deles, olha lá, ó. Onde ela se cruza é o vetor resultante. Isso aqui é uma soma vetorial, ou seja, o vetor R é igual ao vetor A mais o vetor B. Ok? Mas e o módulo? E o tamanho dele? Lei dos cossenos. R vai ser igual a raiz quadrada
Quem que é o módulo? Vamos definir os módulos? Vou repetir aqui, ó. Vou falar que o módulo de A é 2 e o módulo de B é raiz de 2, ok? R, módulo do vetor resultante, módulo do vetor soma, vai ser igual módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado mais 2 vezes módulo de A, 2, módulo de B, raiz de 2. Vezes, cuidado, pequeno gafanhoto, cosseno de 135. Quem não se lembra, o cosseno de 135 graus, ele equivale a menos raiz de 2 sobre 2. De boa? Menos raiz de 2 sobre 2. Vem aqui e coloca menos raiz de 2 sobre 2. Fechou. Raiz quadrada de tudo. Pessoal, olha o que isso aqui vai acontecer. Mais vezes menos dá menos. Se você erra o sinal, sua conta sai toda errada. Vai ter outro valor, vai estar errado. Então, muito cuidado com isso. R vai ser igual 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2, que aqui corta. Mais esse 2 com esse 2 eu vou cortar. Opa, mais não, Vitor, é menos. Por quê? Porque mais vezes menos dá menos. Então, olha eu errando aí, tá vendo? Tá vendo? Se você não põe um sinal, aí que você erra mesmo. Se com sinal eu tô errando, imagina 100, né? 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 4. 2 vezes raiz de 4 é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, ok? 4 menos 4 vai zerar, ó. Vai ficar só o 2 lá dentro. Então, portanto, R é igual a raiz de 2. Pessoal, olha que bacana. Olha que bacana. Nós fizemos 3 exemplos, um com cada tipo de ângulo. As 3 possibilidades que podem surgir. O ângulo sendo menor que 90, o ângulo sendo 90 e o ângulo sendo maior que 90. O mais fácil deles é quando o ângulo dá 90 graus, que você cai num Pitágoras, né? Que só, se você quer saber esse valor aqui, você basta tirar a raiz quadrada desse ao quadrado mais desse ao quadrado. Só, né? Os outros a gente tem que jogar lá na lei dos cossenos. Tá, beleza. Se a gente entendeu isso até agora, a gente vai passar para o momento mais importante dessa aula. Qual seria? A volta dos que não foram. É isso mesmo? É isso mesmo. É mais ou menos isso. Não é a dos que não foram, mas é a volta. Até o momento, a gente pega 2 vetores, soma e ele vira 1. Agora a gente vai fazer o contrário, um processo que chama decomposição. O que é decompor? É você pegar 1 e transformar em 2, que se eu somar dá esse 1. Certinho? Vou repetir. Eu vou entrar num processo agora de desconstrução. Eu estou aprendendo a ida e vou aprender a volta. Como que eu faço isso? Antes eu pegava 2 vetores que eu somava e dava 1. Agora eu vou pegar esse 1 e vou desconstruir ele em 2, que se eu somar dá ele. Beleza? Porque às vezes na física é mais fácil eu trabalhar com as componentes, com os vetores que somados dão uma resultante, do que com o vetor propriamente dito. Então, muitas vezes na física a gente vai precisar decompor. Então, vamos aprender a decompor? Vem comigo. Olha só como é que eu decomponho o vetor. Decomposição de vetores. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um vetor V qualquer, ó. Nossa senhora, ficou quase um S, né? Um solenoide. Então é o seguinte, pega aqui o vetorzinho V, vetor V de Vitória. E esse vetor V, pessoal, esse vetor V, ele forma um ângulo com a horizontal. Poderia ser com a vertical? Poderia. Mas o exemplo é meu, eu ponho com qual eu quero. Então eu vou botar aqui um vetor V com um ângulo θ, com a horizontal, ok? Ou seja, se eu pegar um eixo horizontal, esse vetor V, ele forma um ângulo de θ. Um valor qualquer. Eu sei que muita gente não entende nada quando eu falo de letra, né? Mas eu preciso falar da letra antes de passar para os números. E vamos supor também que o módulo do vetor V seja V. Lembra quando eu tiro a setinha? Quando eu tiro a setinha de cima, eu estou falando disso aqui, ó. O V aqui, ó. V sem a setinha em cima nada mais é do que o módulo do vetor V.
ok? Módulo do vetor V. Vou chamar de V, sem a setinha. Pode ser 5, 10, 15, qualquer número, ok? Qualquer número. E aí, pessoal, antes a gente tinha em mente o seguinte. Eu tinha dois vetores que eu somava, dava esse. Você lembra qual que era a regrinha do paralelogramo? A gente não passava tracejadas paralelas aos vetores, e onde elas se cruzavam era a cabecinha do vetor resultante. Então esse é o meu vetor resultante. Eu vou pegar e fazer tracejadas, vou tracejar setinhas que se cruzam aqui, ó, nesse ponto. Porém, eu tenho um detalhe importantíssimo. Para decompor vetores, eu sempre vou decompor vetores o quê? Esses vetores, eles têm que ser perpendiculares. Olha lá, ó. Perpendiculares. Ou seja, eles têm que ter um ângulo de 90. Eles vão formar um ângulo de 90. Se eles formam um ângulo de 90, essas setinhas, essas tracejadinhas que vão se cruzar aqui, também tem que ser 90 graus. Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho que passar tracejadas que se cruzam aqui, que são perpendiculares. Qual que é o jeito mais fácil de eu fazer isso na vida? Faz uma na vertical e faz outra na horizontal. Se você fizer isso, meu amigo, não tem erro. Olha lá, elas se cruzaram aqui, a cabecinha do vetor. Se você olhar os exemplos, a origem do vetor resultante é sempre a bundinha dos vetores que dão origem a ele, ó. A cabecinha dele é onde as tracejadas se cruzam. E o pezinho dele sai do pezinho dos vetores. Então, olha só. Vou fazer um vetor aqui na horizontal. Olha o pezinho dele onde está. E vou fazer um vetorzinho aqui, ó, na vertical. Olha o pezinho dele onde está. Eu estou fazendo ou não estou fazendo a volta disso daqui? Estou fazendo a volta. Esse vetor na horizontal, vou chamar de Vx. Por quê? Porque o vetor que está dando origem a ele é o vetor V, não é? Eu não chamei esse vetor aqui de vetor V? Então, vou chamar ele de V, ó. Estou chamando ele de V, o vetor V. É como se ele fosse a resultante aquela hora, lembra? Se ele não existisse e eu tivesse que somar esse com esse, daria esse, ó. Tá vendo? Eu estou fazendo a volta, eu estou desconstruindo. E esse vetor, ô Vitor, tá faltando a setinha aqui, tá? Muito bem lembrado, ó, tá faltando a setinha, ok? Porque se eu tirar a setinha, eu tô falando de módulo, tem que pôr um igual aqui e um valor. Esse vetor que está na vertical, que está no eixo Y, eu vou chamar de que? Adivinha? VY, muito bem. E ó a setinha na cabecinha dele. Pessoal, agora é que tá. Como que eu calculo o módulo desses vetores? Como que será que é o valor de Vx? Vx é igual a quanto? O tamanho desse vetor, eu não vou entrar na lei dos cossenos. Eu vou aprender um método aqui prático, que você também vai aprender e você nunca mais vai esquecer. O vetor x, nesse caso, pessoal, poderia ser outro caso. Lembra que eu poderia ter dado esse ângulo não com a horizontal, mas com a vertical? Eu poderia ter feito assim, ó. O vetor V, né? O vetor V aqui, e dado um ângulo aqui, ó. O ângulo θ com a vertical, tá vendo? Poderia? Poderia, o exemplo é meu. Mas não fiz assim. Não fiz assim. Eu fiz ele com a horizontal. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O vetor Vx, ele está perto ou longe do ângulo? Se eu comparar com Vy, o vetor x ele não está mais próximo do ângulo. Ele ajuda a formar o ângulo. E quem está perto faz o quê? Coça. Quem está perto, coça. Então, para eu poder fazer o valor do módulo de Vx, eu vou sempre entender assim, ó. Vx vai ser o módulo do vetor que está dando origem a ele. Então, o vetor V não é o vetor que está dando origem a ele? Não é o vetor que eu estou decompondo? Então, eu pego o módulo do vetor que eu estou decompondo e multiplico por. Se o Vx é o cara que está perto do ângulo, ele coça o ângulo. Então, quem coça é cosseno. Nossa senhora, decorou isso, filho? Acabou. Acabou. Nossa, chega um trem de bloco, a caneta caiu.
Até a caneta empolgou. Então, se o ângulo que está perto coça, é cosseno. O que sobrou para o outro? O outro sobrou seno, mas vai mais uma setinho. O VY, para esse caso aqui, que o VY está longe do ângulo, quem está longe, dá tchau. Quem está longe, acena. Quem está longe, acena. Então, VY vai ser módulo do vetor que eu estou decompondo, no caso V. Quem está longe, acena. Seno de θ. Nossa Senhora! Fih, isso daqui, nenhum professor, nenhum curso vai te ensinar. Isso daqui é só com nós, velho. Isso aqui é método nosso. Isso aqui é método Vitor Rocha, Mike, o que você quiser chamar. Mas isso daqui é o que vai fazer isso aqui ficar na sua cabeça. Então, decorou isso aqui, meu irmão? Decorou não, aprendeu isso aqui, acabou. Vou mudar o exemplo. Se por acaso o ângulo não fosse com a horizontal, fosse com a vertical, se o ângulo fosse assim, ó, pessoal. Ao invés do θ ser aqui, ele fosse aqui, ó. Se ele fosse o ângulo com a vertical, aqui VY, né? E aqui VX. Se ele fosse com a vertical, o VY é que ia ser cosseno. Ao invés de ser VY V seno, o VY ia ser V cosseno, porque ele está perto. Quem está perto coça, quem está longe acena. E nesse caso aqui, o VX estaria longe do ângulo. Ao invés do VX ser cosseno, o VX seria seno. Pessoal, se você aprendeu isso, acabou. Vamos fazer um exemplo aqui na prática, para a gente ver como é que funciona isso? Vamos supor o seguinte. Eu tenho um vetor aqui, de cabeça para baixo, apontando aqui. E eu vou dar o ângulo com a vertical. Vou supor que aqui é 30 graus, ó. 30 graus. Vou decompor esse vetor. Lembra? Esse vetor aqui, ó, eu vou chamar ele de vetor V. E o módulo de V é 5 unidades, olha só. 5, ok? O módulo do vetor V é 5. Decompor esse vetor, como é que eu faço? Eu sei que a cabecinha dele é aqui, né? A decomposição não é a volta. A cabecinha dele é aqui. Significa que as paralelas se cruzaram aqui. Então, olha lá. Vou fazer uma na horizontal. E outra na vertical. Olha onde elas se cruzaram. Aí eu vou lá no pezinho do vetor. E ó, chego nas paralelas. Chego nas paralelas. Aqui é o VX. E aqui é o VY. Eu quase faço YY, né? Empolgo. VY. Olha lá, pessoal. Se eu quero saber quanto que é o módulo de VX, o módulo de VX vai ser o módulo do vetor que eu estou decompondo. Eu não estou decompondo o vetor V. Se eu quero saber o VX, quem que é o módulo de V? 5. 5. Cosseno ou seno? Calma. Às vezes você quer falar cosseno, mas você tem que observar. O X está perto ou longe do ângulo de 30? O 30 não é um ângulo com a vertical? O X está na horizontal. O X está longe. Quem está longe? Acena. Então, ó, 5 seno. Ai, que delícia. De 30. Olha que loucura, pessoal. Então, Vx vai ser igual 5. Quem que é o seno de 30? Meio. Então, portanto, o Vx é igual a 5 sobre 2. Meu Deus, muito fácil. E o Vy? Olha lá. O Vy, ele vai ser módulo do vetor que eu estou decompondo. Eu não estou decompondo V? Módulo é 5. Então, 5. Sobrou cosseno para ele. Se um foi seno, o outro vai ser cosseno. Aí como é que eu sei? Vy não está perto? Eu não dei o ângulo com a vertical? Se o Vy está perto, quem está perto, coça. Então, olha lá, ó, 5 cosseno de 30. Então, o meu Vy vai ser igual a 5 cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, muito fácil, muito fácil. E a partir do momento que eu decomponho, eu não preciso mais ficar usando, né, esse vetor aqui, ó. Eu vou usar as componentes dele. Aí agora fica a tarefinha de casa. Tarefinha de casa. Se você tiver um vetor na horizontal
que tem módulo 5 raiz de 2 e um vetor, ou 5 sobre 2, e um vetor aqui para baixo, que tem módulo 5 raiz de 3 sobre 2, e eles são perpendiculares, se você fizer a regra do paralelogramo, quanto será que dá um módulo desse vetor aqui, ó? Quanto que dá um módulo desse vetor? Você vai confirmar se vai dar 5. Será que dá 5? Será que dá 5? Essa é a questão para você responder em casa. Pessoal, essa foi nossa última aula. Não que a gente não vá mexer mais com vetores, mas o beabá, a ideia de vetor, né? Como é que faço a conta, como é que eu somo? Isso, pessoal, acabou. Decomposição, isso aqui é uma das coisas mais importantes para você que vai fazer alguma prova de concurso, uma prova de vestibular, alguma prova que o edital mencione vetor. Você não pode ir para lá sem saber isso aqui, ó, sem decompor. Você lembrando, quem está perto costa, quem está longe acena, para mim, pessoal, tá ótimo. E agora, é como todas as outras matérias. Exatas você tem que estudar, você tem que se dedicar. Como é que eu estudo? Fazendo exercício. Ah, não dou conta de fazer exercício. Se vira, meu irmão. Olha o exercício resolvido. Olha as nossas videoaulas. Olha as videoaulas de exercício resolvido. E vai fazendo, né? Assiste uma vez, tenta fazer sozinho. Quanto mais você se exercitar, mais você fizer, mais perto do tesouro, da sua meta, do seu objetivo, você vai estar. Com certeza. Certinho? Um beijo no coração de vocês. E ó, fiquem com Deus e até mais. Fui!